Olá, muito boa tarde. Apesar de muitos condicionalismos, o primeiro semestre do ano 2021 foi preenchido, marcado pela pandemia, é certo, mas também por projetos e acontecimentos que fazem a história desta primeira parte do ano e que vão merecer a análise da diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, Isabel Figueiredo. Antes, o destaque para a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Fazer das férias um tempo de verdadeiro descanso. Parece óbvio, mas nem sempre é assim. Desde a janela do apartamento pontifício, de regresso ao Vaticano após a recente intervenção cirúrgica, o Papa deixa conselhos para quem se prepara para viver um tempo diferente neste verão. Non è solo il riposo fisico, è anche il riposo del cuore, perché non basta staccare la spina, occorre riposare davvero. E come si fa questo? Per farlo bisogna ritornare al cuore delle cose, fermarsi, stare in silenzio, pregare, per non passare dalle corse del lavoro alle corse delle ferie. Guardiamoci, fratelli e sorelle, dall'efficientismo. Fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio. Este domingo, a Igreja Católica celebra pela primeira vez o Dia Mundial dos Avós e Idosos, uma jornada instituída pelo Papa Francisco, junto da festa litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Conferência Episcopal Portuguesa incentiva ao encontro intergeracional no primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. A Comissão Episcopal do Laicado e Família da Igreja Católica em Portugal incentivou ao encontro intergeracional no primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. É desejável que seja uma jornada de festa e que deve ser valorizada com iniciativas entre netos e avós, jovens e idosos. Nós precisamos da festa, né? E sobretudo que ajudem os idosos que foram tão marcados pelo isolamento e pela doença durante esta pandemia, não é? Que seja um momento de revitalização, de esperança nesse dia, os jovens, os netos que visitem os avós, os jovens que visitem os idosos, que seja uma oportunidade para até aqueles que podem, há muitos idosos que estão nos lares, né? E que sozinhos não saem, né? Mas que os jovens possam acompanhar esses idosos à missa paroquial, a um passeio no parque, a um chá, um bolinho, na esplanada de um café, não é? Eu estou contigo todos os dias é o tema do primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que vai ser celebrado dia 25 de julho, junto à celebração litúrgica de São Joaquim e Santa Ana. O Papa diz na mensagem, assim como São Joaquim e Santa Ana foram visitados por um anjo, hoje que também haja anjos, não é? Que vão ao encontro dos idosos. É chamada pastoral intergeracional, que o Papa tem muito a peito, não é? E ao mesmo tempo que os jovens possam oferir da sabedoria e da riqueza dos idosos, não é? Para o presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, convocado pelo Papa Francisco, é um momento muito importante, mesmo em relação à Jornada Mundial da Juventude. A organização local do Encontro Mundial, que se vai realizar em Lisboa em 2023, desafiou os jovens à missão nos dias 24 e 25 de julho e serem protagonistas de um grande movimento de esperança nas dioceses portuguesas.
este é um espaço concreto de missão para os jovens, né? De ir ao encontro, deixar-se evangelizar pelos jovens, pelos idosos, né? E ao mesmo tempo também ajudar os idosos a viverem esta fase da vida assim de uma forma mais alegre, mais de esperança, né? Esta jornada pode dar início a processos e a iniciativas que depois perdurem e continuem no tempo, não é? Continuem no tempo, que é ajudar a proximidade dos idosos, não é? Não só a preocupação pelos idosos, não é? Mas também o contributo que os idosos podem dar à pastoral da Igreja. Em janeiro, o Papa Francisco anunciou a instituição do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que se vai assinalar anualmente no 4º domingo de julho. A Diocese do Porto viveu um dia de festa com a ordenação de 8 novos sacerdotes. São padres para um tempo novo. Foi um dia de festa e alegria que a Diocese do Porto viveu com a ordenação de 8 padres. Vão ser padres para um tempo novo e que precisam de encarar o futuro da Igreja com uma nova mentalidade. Não basta ser agora padres novos, é preciso encarar o futuro da Igreja com uma nova mentalidade, no sentido de congregar todo o povo de Deus e levar o povo de Deus nas suas responsabilidades, nos seus carismas e ministérios, a colaborar para um bem coletivo em que o sacerdote será o grande animador, desculpe a expressão, o motor de arranque, mas não será o faz-tudo. Novos padres que são uma bênção para a Diocese do Porto, que precisa de sacerdotes. São chamados a celebrar a Eucaristia, os outros sacramentos e a congregar a comunidade. Estes sacerdotes vão ser exatamente para formar o povo de Deus para a mudança que se avizinha, que nós chamamos de sinodalidade, de todos participarem em conjunto no bem da Igreja, mas cada um com o seu próprio ministério. E, portanto, eles vão ser, talvez, porventura, menos executores e mais animadores. Se tenho 8 padres, precisava no mínimo 16. Este ano, por motivos da Covid, que morreram vários sacerdotes, estavam no ativo. Por motivos de doença de outros, de idade e até de alguma reestruturação de unidades pastorais que queríamos implementar, precisava urgentemente de mais sacerdotes. Foram ordenados 6 padres do Seminário Maior do Porto e 2 do Seminário Missionário Redemptoris Mater, na Igreja de São Lourenço, a Igreja dos Grilos. Cada um com uma história pessoal e percursos de discernimento que os guiaram até ao sacerdócio. Não tinha sido casado, mas vivia uma relação conjugal que depois de alguns anos terminou, acabou, e eu estava naquele momento um bocado deprimido, para falar a verdade, estava muito deprimido, numa solidão, e que nada me confortava. Mas um dia também o Senhor me encontrou no momento mesmo em que eu estava até mesmo debilitado pela fé, e salvou-me das minhas mortes. Isso me fez olhar com outros olhos para a missão e ver que a Igreja está viva, que o Senhor continua suscitando vocações em todos os tempos. Eu penso que a fisioterapia, acima de tudo, foi um caminho que eu percorri, e também ele de encontro com este Cristo que me chama e ao qual quero dedicar a minha vida. Foi um dos momentos de encontro com este Cristo que me chamou a uma entrega maior, diferente talvez da fisioterapia, mas com o mesmo sentido, queira Deus, de serviço e de generosidade. Eu gostava muito daquilo que fazia, eu estava ligado à área das comidas e das bebidas no hotel, e percebi exatamente que Deus me chamava a dar de comer e de beber de outra maneira, não é? Servir e acolher de outra forma, e foi aí que fui também percebendo e fazendo um caminho de discernimento até chegar aqui ao seminário e até ao dia de hoje em concreto. As ordenações são sempre uma oportunidade de testemunho vocacional. Os novos padres da Diocese do Porto foram ordenados em tempo de pandemia e têm a Jornada Mundial da Juventude no horizonte. As vocações continuam a existir, haverá com certeza menos respostas, porque também com certeza, e também bato com a mão no meu peito, também da nossa parte também há pouca procura ir ao encontro exatamente desses jovens. Estou convencido que no meio do anonimato e das comunidades, das famílias, haverá muitos outros
com certeza estão à espera também deste clique e deste toque. Uma igreja cheia de alegria que respeitou as regras de segurança e distanciamento. A celebração foi transmitida online para quem não teve lugar no templo e tendo em conta também as famílias dos seminaristas do Brasil e do Equador. Novos sacerdotes recebidos em festa que agora estão ao serviço da Diocese do Porto e das suas comunidades. Acompanhe estes e outros acontecimentos no portal da Agência Eclésia em eclésia.pt. Agora a análise de Isabel Figueiredo ao primeiro semestre deste ano de 2021, que está connosco. Isabel, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. E antes de olharmos acontecimentos passados, pedia para perspectivar um que é deste fim de semana, o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, o primeiro Dia Mundial proposto pelo Papa Francisco. Que marca tem deste pontificado, da valorização de quem porventura pudesse estar esquecido? Bom dia, Paulo. Muito obrigada por estar aqui. É um gosto. O Papa Francisco tem sido sempre um homem de atirar setas muito certeiras. E uma delas tem sido a tónica que ele tem dado à importância dos idosos na vida da sociedade e à relevância que merecem e que, na maior parte das vezes, não têm. E eu penso que a instituição deste dia é precisamente um corolário deste caminho que já vem sido traçado há muito tempo e que permite que, de uma forma mundial, haja este apelo a um olhar direto sobre os idosos, os avós, e está a falar uma avó, com muito gosto. Fala com propriedade, não é? Fala com propriedade, no sentido que nós precisamos mesmo de olhar para as pessoas com outro tipo de lentes e outro tipo de olhos, sim. Sobretudo no contexto da pandemia, por ter sido também um setor da sociedade que talvez tivesse ficado esquecido em muitos momentos. Eu penso que no contexto da pandemia as pessoas ficaram sensibilizadas com a questão do isolamento dos idosos. O meu receio é que também isso caia no esquecimento com alguma facilidade, não é? Portanto, as pessoas ficaram sensibilizadas com as imagens, ficaram tocadas quando tantas vezes as câmaras entraram pelos lares adentro, pelos hospitais adentro, pelas casas adentro das pessoas. Agora, o que nós temos que fazer é não permitir que se esqueça ou que se banalize essa situação. E olhamos então alguns acontecimentos desta primeira metade do ano e ligando desde já também a centralidade que teve o pontificado do Papa Francisco. Um dos temas que fomos abordando foi esta marca do trabalho em conjunto, da sinodalidade, da palavra, enfim, específica com que dizemos este trabalho em conjunto, projetando um sínodo para 2023. E acredito que seja um paradigma novo para o agir e para o ser crente neste tempo. Sim, eu sinto-me até agradecida por poder falar nisto. Eu participei em Lisboa, do Sínodo Diocesano da Diocese de Lisboa, estive presente na Assembleia Sinodal e, portanto, sempre que se fala nesta palavra, que é uma palavra longa, uma palavra que às vezes até é difícil de a dizer corretamente, eu tenho na minha memória o que vivi vivi eu e viveram umas centenas de pessoas durante 3 ou 4 dias. Ou seja, a força que tem realmente a possibilidade de estarmos juntos, de estarmos debaixo do mesmo teto, no sentido estrito da palavra, de estarmos juntos e de procurarmos um caminho juntos. E eu acho que pensar que o Papa quer fazer isto de uma forma mundial é a certeza de que o tempo avança. O tempo avança, a Igreja transforma-se, a Igreja não fica parada e estamos a ser empurrados para esta maravilha que na minha cabeça está muito presente a possibilidade verdadeira, porque é aquilo que é a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na vida da Igreja. E se eu a senti de uma forma muito presente e muito intensa nesta realidade de uma diocese, acredito que teremos, o futuro vai-nos trazer coisas belas e transformadoras. E essa é uma determinação para construir coisas novas, a mesma determinação podemos encontrá-la para denunciar aquilo que está mal e que é necessário corrigir, como, por exemplo, os abusos sobre menores? É verdade, temos que ter a mesma capacidade frontal de olhar para as duas realidades tão opostas, não é? E eu diria que aqui, aquilo que nos tem sido dito, e tem sido dito pela Igreja a todos os níveis, e é preciso ser dito e repetido, de maneira a que seja como um copo que transborda a água,
é tolerância zero, transparência total. Se nós aplicássemos estas duas expressões tão fortes à vida da Igreja e à vida da sociedade em relação a um flagelo como é a questão do abuso de menores, nós podíamos realmente dar passos de humanidade gigantescos. E nesta matéria, permita-me que te diga, Paulo, que eu penso que a Igreja tem sido muito corajosa e que como seria bom que continuasse, que a sociedade toda olhasse para esta realidade e continuasse. Tolerância zero, transparência total. E por isso interessa falar sempre no assunto para que, de facto, essa atitude esteja presente. Deste pontificado e neste meio ano, a visita do Papa ao Iraque acabou por ser surpreendente. A visita do Papa ao Iraque foi surpreendente, foi inesquecível e há uma frase muito bonita que o Papa, num discurso que o Papa teve na cidade de Ur, em que o Papa dizia que nós temos a obrigação de manter o olhar no céu. E que bom seria se conseguíssemos que todos, irmãos e irmãs, rezassem e olhassem para o céu. E eu acho que no meio da guerra, no meio da destruição das cidades, no meio da diversidade, da separação, da agressão até aos cristãos, o Papa remete e diz: olhem todos para o céu, é possível olharmos todos para o céu e não podemos perder esse horizonte. E por isso é por aí que é o que eu fixei, é o que me fica na minha memória. E é um horizonte que está presente e que vemos que o Papa o mantém, apesar da cirurgia a que foi submetido recentemente, temos o Papa com os olhos postos no futuro. É verdade, é verdade. Também aí ele consegue ter esta capacidade, eu diria quase diária, de nos confrontar com a vida, não é? Nós sabíamos que o Papa estava doente, sabíamos que o Papa estava no hospital. Tenho a ideia de que houve muito mais milhões de pessoas a rezar pelo Papa do que nós possamos imaginar. E depois também vimos o Papa a visitar as enfermarias, a ter o cuidado de vir à janela. Quer dizer, são gestos de uma proximidade e de uma humanidade que só podemos sentir-nos gratos por estarmos a viver este tempo. De facto, com o Papa com a companhia Francisco. do Papa. E perspectivamos também a companhia do Papa na Jornada Mundial da Juventude, e esse poderá ser um acontecimento que marca também este ano, porque de facto tudo aponta para 2023, aqui em Portugal. Sim, estamos com os olhos em 2023, estamos com o coração em 2023, a razão obriga-nos a pensar 23 com cuidado, com segurança, com uma expectativa racional das coisas, mas sim, será certamente um momento único na vida de Portugal. Eu diria que é muito mais do que falar da vida da Igreja em Portugal ou falar dos católicos portugueses, eu acho que é falar de Portugal, não é? E é para todos. E da oportunidade que este grande acontecimento, por certo, vai ser. Mesmo que seja impossível para já definir se vai ser... Como vai ser? Seja como for, não é? De alguma maneira e por alguma razão, já falámos nisto várias vezes em ambientes mais pequenos, por alguma razão Portugal é o país que vai acolher a Jornada Mundial da Juventude pós-pandemia. E o mundo não é o mesmo. Nós, ao dia de hoje, já sabemos que o mundo não é o mesmo, não o conseguimos perspectivar como será em 23, mas sabemos que calhou-nos a nós, somos nós que temos que fazer isto. E o ânimo, a vontade, o desejo de fazer o melhor possível e de receber e de acolher o melhor possível todos os que vierem, é uma realidade ao dia de hoje. E chegamos também a um ponto central nesta pandemia e pós-pandemia, que é o papel da comunicação social, no ambiente, nomeadamente no ambiente crente e das comunidades crentes. Houve aí uma afirmação e há também um desafio a pensar o papel da comunicação neste tempo. Tem sido, eu diria que tem sido constante. Nós temos estado sempre, a pandemia tem-nos feito estar sempre a falar sobre comunicação, até porque sem a comunicação, efetivamente, como ela acontece, seja aqui, como estamos a fazer agora, seja de tantas outras formas, a comunicação acompanhou a pandemia e a comunicação, eu penso que nós podemos dizer que transformou a pandemia e a pandemia também nos transformou a nós, não é? Portanto, o facto de nós podermos alterar a nossa forma de comunicar e de nós termos capacidade de nos adaptarmos em termos de comunicação àquilo que é a vida do dia, que é o dia de hoje, vai muito para além destes vidros que nos separam, não é? Vai mesmo pela capacidade que foi precisa ter por parte de todos os técnicos, todos os profissionais de comunicação, de perceberem como é que nós podemos fazer mais e melhor. E eu acho que é muito mais
mais do que estarmos a ver o que é que aconteceu, ou fazer o balanço do certo e do errado, é este sempre desejo de olhar para a frente e pensar, agora daqui para a frente, como é que vamos fazer mais e melhor. E o que é que o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais pode ajudar nessa reflexão? O Secretariado procura acompanhar os secretariados diocesanos, procura estar presente nos momentos mais relevantes da vida, procura ter este olhar atento ao detalhe, que é o que é que se faz na paróquia, o que é que se faz na diocese, o que é que se faz neste movimento, o que é que se faz com esta realidade da educação, da saúde, da cultura, e procura estar sempre junto dos profissionais, de quem comunica. E vamos ver, temos as nossas jornadas qualquer dia a chegar, cheias de surpresas mais uma vez, e sempre nesta vontade de nos reunirmos e de estarmos... Irá por aí a reflexão nas jornadas de comunicação social? Vai claramente para um olhar que, por um lado, atento, como se nós focássemos o presente, mas como se nós também conseguíssemos afastar um pouco e projetar o futuro. E é este movimento de aproximação e de conseguirmos afastar para termos uma noção do futuro, é por aí que nós estamos a trabalhar. E fica então essa promessa das jornadas que serão em setembro, tem data marcada, não é? Em setembro, habitualmente já todos contamos com as jornadas em setembro. Na última quinta e sexta-feira, não é? Exatamente. Temos encontro marcado. Fica então essa promessa. Isabel Figueiredo, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. A esta análise a acontecimentos do ano, nomeadamente ao papel da comunicação nestas circunstâncias. Deixo-lhe ainda o convite para acompanhar o nosso programa na Antena 1 pelas 22h45, que esta semana segue as pistas do Padre Rui Santiago para um bom tempo de férias. Desejo-lhe uma boa tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se os quiser.